Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que seja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer a minha irmã Valéria, que está ligadinha aqui no nosso canal, juntamente com a sua casa, enviou para a gente um vídeo até muito curioso da pregadora e pastora Helena Tanuri, que é membro da Igreja Batista da Lagoinha, lá em BH. E em alguns lugares as pessoas têm comentado sobre a filha da pregadora, da pastora, e isso tem incomodado, porque, gente, na boa, algumas pessoas são tão mal educadas para fazerem uma abordagem e elas não trabalham o campo das ideias e acabam por ferir e tentam desmerecer o trabalho que a irmã faz. E, na verdade, a palavra não é da Helena, a palavra é de Deus. E se a palavra é de Deus e a Helena é porta-voz, ela cumpre o seu propósito, o seu chamado de falar das grandezas e das maravilhas de Deus. E isso não isenta de ter lutas, turbulências e adversidades na sua casa. Ok? Vamos pro confere? Dá uma olhadinha aí. Você é crente, como é que sua filha não é? Você prega a palavra de Deus, como é que você não consegue convencer a sua própria filha? Mas quando eu fizer 18 anos, ela vai ver. Então, assim, ela já dava os sinais dela de que ela queria algo diferente para a vida dela. E realmente aconteceu. Quando ela fez 18 anos, nada mudou. Ela continuava dentro da minha casa, dependendo de mim, mas ela também entrou na universidade. E aí ela encontrou seus pares. E ela começou a trilhar um caminho totalmente diferente daquele caminho que eu exaustivamente e dedicadamente ensinei a ela. E ela tomou o rumo contrário ao meu rumo. Então tudo que eu ensino, ela ativa ao contrário, né? Então, eu a amo. Ela é minha filha colorida. Ela é toda linda. Tem o cabelo vermelho, de vez em quando fica rosa. E ela tem uma série de qualidades. Ela é empática, ela é generosa, ela é doce. E esse lado eu conheço muito. Mas as pessoas que conhecem a Clara publicamente, que quer ser uma cantora para a galera LGBT, ela tem uma outra postura. Talvez para me proteger, eu não sigo a Clara nas redes sociais. Aqui eu conheço, me basta. Ela não mora mais com a gente, tomou uma decisão de sair, embora eu insistisse muito para ela ficar. Mas ela falou assim, não mãe, eu preciso sair, a gente pensa muito diferente, eu quero ter experiências, eu quero ter a minha independência financeira, e se eu ficar aqui eu não vou conseguir. E ela foi. Eu sou uma pessoa pública e sempre tem alguém cobrando de maneira cruel, né? Mas você é crente, como é que sua filha não é? Você prega a palavra de Deus, como é que você não consegue convencer a sua própria filha? Não, que absurdo, a sua filha tomou um caminho completamente diferente do seu. Você não tem autoridade para continuar ministrando a palavra, porque afinal de contas, quem não é capaz de convencer nem a sua própria filha? Não interessa se outras áreas da minha vida foram frutíferas. As pessoas focam naquilo que não saiu do jeito que a gente esperava, né? E elas são cruéis comigo e elas são cruéis com a Clara. Elas vão nas redes da Clara, elas acusam a Clara, elas distratam a Clara, ou simplesmente aplaudem o estilo de vida que a Clara leva, pensando que isso é empatia, mas às vezes elas estão apenas chancelando o estilo de vida que a gente sabe que parece ser bom, mas segundo aquilo que eu criei, é o caminho de morte. Eu passei por várias fases. Primeiro, a fase da culpa. A culpa é minha, eu fiz alguma coisa errada. E certamente fiz, Thalita, porque nós mães, por mais que a gente se esforce, mães e pais, nós vamos errar. Por mais que a gente queira fazer o melhor, o nosso melhor às vezes não é recebido como o melhor pelo nosso filho, né? E os filhos se tornam adultos e eles fazem escolhas. E essas escolhas às vezes machucam a gente extremamente. Mas eles têm uma vida. Eles não estão conectados. O cordão umbilical foi cortado. E à medida que eles foram crescendo, eles foram fazendo escolhas. Então, meus queridos irmãos, você viu aí? Em alguns lugares onde a Helena vai, algumas pessoas estão tentando ofendê-la. Estão tentando bater de frente, questionar. Alguns vão lá na página
do Instagram da filha da nossa irmã e vão bater na menina e tal. E aí a gente para e pensa aqui no campo das ideias. Você tem filho? Você tem filha? Como é que você tem cuidado da herança do Senhor? Que o fruto do ventre, o seu galardão, é o que Deus te deu. O florescer, o frutificar da sua casa, do seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo. Será que você tem levado o seu filho à instituição, ao lugar do culto, no templo? Ou você tem sido igreja junto com ele, ensinado o evangelho da verdade a ele? Porque não adianta ter o pai e uma mãe pregador ou pregadora e essa mensagem do púlpito não estiver dentro da nossa casa. Pegou a ideia? Porque a filha da Helena fazia parte lá do Diante do Trono Kids, trabalhou lá, ouviu-se muitos burburinhos, que não é o nosso ponto aqui, ok? Agora, o que eu tenho percebido, pastora Helena, é que a senhora tem tentado se justificar. E em cada justificativa, a senhora tenta defender primeiro a sua filha. Minha querida irmã, Paulo diz que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas para cumprir o chamado, existem alguns requisitos, que para nós às vezes passa despercebido. Vamos à observância bíblica? Falando de Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, escrito está: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Versículo de número 4 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. A grande problemática dos nossos dias, de quem quer ser famosinho hoje no nosso país, é que o vale tudo pela fama chegou e às vezes a gente esquece de cuidar da nossa casa. Ou a galera anda fazendo vista grossa com um problema de casa. Porque é muito fácil acusar o meu irmão vendo alguns defeitos no filho dele e não reparar os defeitos do meu filho e da minha filha. E o que mais a gente percebe em igreja que a gente vai aí é irmão que aponta, pô, fulano anda meio assim, a fulaninha lá anda meio esquisita, anda meio machinho e tudo mais, e papapá. Aí quando você olha pro filho do cidadão, o garoto é todo molengo, a menina é toda, sabe, pra frente demais. E essa galerinha, não tendo uma boa base bíblica na sua pré-adolescência, adolescência e juventude, chega na faculdade, desvia, filho. Aí vira-se contra o pai e contra a mãe, quer ir embora. Aí o pai e a mãe vai ficar em parafuso. Por quê? Onde foi que eu errei? Irmão, por máximo que você ame, por máximo que você queira o bem-estar do seu filho, injete as verdades do evangelho nele. Eu cresci numa casa que meu pai, em algumas questões, obrigava a gente a fazer algumas coisas. Por exemplo, ler a Bíblia. Nós tínhamos o nosso momento de oração. Tínhamos também o culto doméstico. Era uma obrigatoriedade na minha casa, que na verdade começou como obrigação, mas depois se tornou prazer. Porque ler a Bíblia era para nós um prazer, assim, inaudito. Você trocar ideias daquilo que você diz que crê. Aí você vira e fala assim, pastor, que isso? Por exemplo, para um pouquinho aí, pega a sua Bíblia e abra no Salmo de número 151. Vai lá, abre aí. Salmo de número 151, abra a sua Bíblia aí. Tá procurando ainda? Já era para você saber que não tem. É até os 150. Pegou a ideia?
Aí você pede aos irmãos, abre a sua Bíblia em Naum, em Obadias, os caras não sabem se é no Antigo ou se é no Novo. E aí a gente fica nessa frenese de que a gente às vezes impõe uma coisa, mas não senta junto para fazer a coisa que você está falando. É lógico que eu estou orando pela Helena, e você também deve orar por tantas outras pastoras e pastores, pregadores e pregadoras que têm hoje a oportunidade de aparecer como referência na nossa nação e fora dela. A sua casa, porque você serve a Deus, não está isenta de ataques do diabo. Os seus filhos não estão isentos de serem atacados e terem a semente que você lançou neles roubada pelos ladrões de semente que estão do lado de fora da sua casa. Você precisa entender que a herança do Senhor, o fruto do ventre do seu galardão, é aquilo que você mais tem de precioso na vida. E muito maior do que oportunidade para pregar, é a oportunidade de você educar o seu filho, a sua filha. Ensiná-la o caminho do Senhor. E aí, por muitas vezes, por cumprir a agenda, esse ativismo religioso que você tem, você deixa de cuidar e participar da vida dos seus filhos. Aí quem está do lado de fora começa a participar e ser uma voz de autoridade para ele. E aí, o que você pensa disso? Meu carinho e respeito pela Helena Tanuri. Deus continue abençoando a sua casa. Deus continue abençoando a sua família. Oro para que o Espírito Santo faça uma grande obra sobre a vida de sua filha e que essa turbulência de hoje se torne um grande testemunho para o louvor da glória do nome do Senhor. Mas vale lembrar, fica o exemplo para nós. E daqui, nós continuamos a proposta, agradecendo a você que enviou o vídeo, falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.